dia, amigos patriotas, filiados, simpatizantes, em especial os professores da rede pública municipal, que eu praticamente endereço hoje a esses esclarecimentos que eu me vi forçado a vir prestar à comunidade. Hoje pela manhã, o secretário de Deseducação esteve dando uma entrevista na Rádio Minuano, e eu, como cidadão que atuo diretamente no setor de educação, me senti no direito de fazer umas perguntas que, pelo visto, desincomodou, ou melhor, desacomodou o secretário de Educação e se sentiu, de certa forma, confrontado, sei lá o quê, por uma questão eminentemente técnica e que ele insiste em levar para a questão do lado político, talvez pela falta de argumento, experiência, sei lá o quê. O secretário foi deselegante, como de costume, mal educado também, quando ele quer dizer que somos completamente diferentes, posturas diferentes. Eu quero dizer ao secretário que realmente somos, sim. Eu, por exemplo, não tenho por hábito dar cabeçada em líder comunitário que vem fazer alguma reivindicação para mim. Também acredito que não seja postura de um secretário de educação tentar sair no soco com o vereador, com pessoas da imprensa, e participar de um jogo de futebol e ser expulso e cair sair no soco com o juiz, sabe? Eu tenho certeza que os pais da rede pública municipal não dão esse tipo de exemplo para seus filhos. Então eu quero deixar bem claro que realmente eu sou obrigado a concordar com o secretário que nós somos bem diferentes. Outra questão, assim, eu me sinto à vontade de falar sobre legislação e educação porque eu sou advogado e me apresento como advogado, eu não sou coach. E também eu sou concursado do Instituto Federal Farroupilha, passei num concurso público, talvez hoje isso seja a maior briga, porque enquanto houver concurso público, pessoas incompetentes, incapazes não vão conseguir entrar no serviço público, somente através de apadrinhamento, né? Então, eu me sinto à vontade de falar, exerci várias funções de gestão, não só em Alegrete, como em São Borja. Então, eu me sinto na liberdade de falar sobre essa temática, por capacidade técnica. É importante que exerci de inúmeros cargos no serviço público, todos por capacidade técnica, nunca por apadrinhamento, nunca porque precisei puxar o saco de ninguém para exercer uma função política. E também não preciso estar falando no WhatsApp que eu tenho capacidade de mandar o prefeito a merda para dizer que eu sou bambambam. Não, porque eu posso divergir do prefeito sobre os vários aspectos, sobre questão política, técnica, ideológica, enfim, mas jamais vou mandar um prefeito a merda para tentar mostrar que eu sou alguma coisa na vida. Eu acredito que a construção não seja por esse enfoque. Também hoje fiquei muito contente, né, nessa fala do secretário, que ele conseguiu aprender a diferença do ao encontro do de encontro. Pelo visto, algum educador lá na secretaria mostrou para o secretário que de encontro é contra, ao encontro é a favor. Então, isso para mim, ver o secretário falar de forma correta também me deixa bastante feliz de poder ouvi-lo falando de forma correta. Outra questão é que hoje, infelizmente, os educadores os professores e educadores foram reduzidos à atividade meio. Educar não é mais uma atividade fim de Estado, é uma atividade meio, meramente burocrática, né? Porque a gente sabe que as atividades meio são essas mais burocráticas, não atividade fim. Por exemplo, nós defendemos que segurança, educação, saúde são as atividades fim de Estado. A gente não pode simplesmente banalizar. E educador, então, nem se fala. Defendo, sim, que tenha que ter concurso público para professor. Terceirização é um perigo.
para seleção de professores. O concurso público é a melhor forma de selecionar e, obviamente, como eu já falei anteriormente, quem não tem capacidade técnica de passar no concurso público, obviamente vai ser contra e sempre vai ser a favor da terceirização que possibilita o apadrinhamento, né? Se galgar um cargo público sem ter capacidade técnica. Quanto à consulta, que o secretário falou aos conselhos, que é nesse momento, salvo engano, embora eu respeite a opinião dele, eu acho extremamente inócua, porque o chamamento público já foi realizado. A empresa já foi selecionada. A empresa que eles estiveram conversando, estranhamente, foi a que venceu a licitação. Os recursos que vai utilizar para pagar essa terceirização já foi definido no edital, que vai ser recursos do Fundeb. Então hoje ele quer o que dos Conselhos Municipais de Educação? Que diga amém para a contratação que já foi feita? Já ocorreu, ele quer o quê? O plano de trabalhos, que não existe, já deveria estar na licitação. Isso é requisito, não é invenção, é lei. Então, é deveras, eu digo até um deboche. Hoje, não, Fundeb, eu quero saber se eu posso usar o recurso do Fundeb para essa terceirização. Estou perguntando ao Conselho do Fundeb. Só que eu já botei na licitação, a licitação já está pronta e eu digo que o dia 15 de setembro eu vou iniciar a terceirização. Mas eu gostaria de ouvir tua opinião. Porque, como assim? Já consta a contratação com o recurso do Fundeb. Então, o que o Conselho do Fundeb vai dizer? Se ele já disse que a terceirização vai acontecer. Então, são coisas assim que realmente preocupam, que ou é má fé, ou infelizmente eu sou obrigado a concordar com a grande maioria das pessoas que falam que é incompetência. Não tem outro argumento a ser feito. Mas assim, vamos se basear mais especificamente na questão técnica de algumas questões que o secretário falou. Eu vou ler o que diz o capítulo 3 da Constituição Federal, na seção 1, no artigo 205 da Constituição Federal. A educação é um direito de todos e dever do Estado, certo? Então, compete ao Estado para facilitar a compreensão do secretário. Estado, quando a gente fala, é União, Estado e município. Não quer dizer só Estado, porque senão o secretário pode não ter o discernimento correto. Aí, no artigo 206, fala o seguinte, secretário. Constituição Federal, a lei máxima desse país. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 5º para o secretário que talvez não saiba, ele fica em números em romanos ali, é um Vzinho, o 5. Olha o que diz sobre os professores da educação que o senhor fala que pode terceirizar. É a Constituição, secretário, viu? Valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo na forma da lei planos de carreira. Agora vem a questão que o senhor faltou essa aula. Com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Eu acho que o senhor entendeu que aqui fala exclusivamente, não diz prioritariamente. O senhor sabe a diferença de uma palavra para outra, né? Exclusivamente é unicamente, preferencialmente pode ter outras formas. Nós estamos falando de exclusivamente, tá? E aos da rede pública, município público, não é privado. Então, serve para o senhor essa lição aqui. Então, é importante que o senhor saiba que educação é atividade fim, não é atividade meio. Tanto é verdade que o senhor sabe, lá na UPA vocês terceirizaram e lá teve que entrar no índice pessoal. Ou o senhor desconheceu, o senhor não conversa com a secretária de saúde? Que é a mesma situação que o senhor está dizendo que não entra no índice pessoal a questão da terceirização da educação, que o senhor quis reduzir os professores a meramente burocráticos ali, que são atividade meio, que não tem uma importância alguma para o Estado.
certo? Então é importante que isso fique relatado. Agora, quanto ao índice de pessoal, secretário, para nós ficar bem claro, a gente dizer o que diz a lei, não o que o senhor fala, né? O senhor fala e não fundamenta nada. Como é de praxe aos profissionais que desconhecem a legislação. Então, eu vou ler. A Lei 101 de 2000 se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a que rege hoje a administração pública, que todo gestor público deveria conhecer. Então, eu vou lhe dizer o que diz na seção 2 das despesas com o pessoal, subseção 1, definições e limites. Aí eu não vou ler o artigo 18, né? Mas o parágrafo 1º, para o senhor fazer a colinha lá, o parágrafo 1º tem 2 Szinhos assim, um pontinho ali. Aí vai dizer o seguinte sobre o índice de pessoal. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados com outras despesas de pessoal. Eu lhe pergunto, então, para a gente poder dialogar aqui, existe concurso público, que o senhor mesmo disse aí na própria entrevista que o senhor vai fazer, para professores, né? Então, no momento que tu tem no quadro professor, servidor público, e o senhor, por acaso, arbitrariamente resolver terceirizar, fazer a burla ao índice de pessoal, a burla ao concurso público, o senhor está terceirizando serviços que é de servidor público ou empregado público, que diz no parágrafo 1º da lei. Então, quando o senhor faz isso, o senhor vai implicar em índice de pessoal. Isso não sou eu que estou dizendo, o senhor poderia simplesmente pegar o artigo 18, parágrafo 1º da lei 101, que ele ia passar a sacolinha. Bem simples. O senhor, embora tenha dito que não é mais advogado, que agora o senhor é coach, o senhor deve, pelo menos o básico, o senhor deve compreender desta situação. Então não há dúvida, a UPA já mostrou e o artigo da lei está ali dizendo que não há possibilidade de terceirização sem que entre no índice de pessoal, até porque a terceirização é ilegal, para início de conversa de professor. Eu lhe mostrei lá da Constituição, né? Se o senhor quiser, eu posso lhe mandar as anotações que eu fiz da legislação aqui, para o senhor dar uma olhada, uma estudada com carinho aí, quem sabe consulte os professores da época da faculdade. Também é importante ter essa troca de experiência, né, para que a gente não cometa nenhum tipo de ato ilícito. E lembrando, né, que tudo aquilo que é inconstitucional, ele é anulado desde o início. Então poderá haver glosa de valores aí pelo prefeito municipal, que depois, obviamente, ele tem um direito de regresso contra o senhor, de mais de 1 milhão mês que estão querendo fazer aí na educação. Então, isso pode ocorrer, ou então multa, ou algo nesse sentido. Mas eu vim aqui prestar esse esclarecimento porque, infelizmente, a gente nem tem o mesmo espaço, às vezes, nas rádios para fazer esse esclarecimento. Então, é importante que a gente faça aqui através das redes sociais, enquanto a gente pode, né? Porque pela postura do próprio secretário, ele é um dos defensores aí de regular as mídias para que a gente só tenha comunicação através da mídia chapa branca que a gente tem condições de comprar com recurso público. Então, para encerrar, as pessoas que acreditam no nosso trabalho, na nossa seriedade, eu quero também dizer que a falta de educação, ela é aliada da incompetência. Porque quem não tem uma capacidade técnica de dialogar, de discutir, normalmente apela para a agressão, para o tapa, para o soco, para a ofensa, enfim, para várias outras questões, porque não tem a capacidade de dialogar. Isso aí já é uma defesa intrínseca da alma da pessoa incompetente que não tem condições de dialogar, então já trata de brigar, que o assunto termina por ali e não pode passar por nenhum tipo de vexame ou algo do gênero. Também convido o secretário, se ele quiser, sábado nós vamos estar no programa Crônicas de Alegrete. Se ele quiser ir lá debater o assunto, nós não temos nenhum tipo de problema de debater, obviamente com urbanidade, com respeito, até porque
Eu acho que pessoas maduras, adultas, não tem por que estar saindo no tapa, no soco, embora eu saiba me defender. Mas eu entendo que esse não é o caminho, principalmente quando a gente está falando de educação. Então, quero deixar esse recado aos filiados, amigos, simpatizantes, em especial aos professores da rede pública, e dizer que em breve nós temos várias ações aí juntamente com a Câmara de Vereadores, juntamente com os conselhos municipais, que vão clarear um pouco as ideias e mostrar que essa transparência vendida do secretário nem sempre é como ele está dizendo, né? Mas então continuamos com o nosso compromisso com a verdade. Deus, pátria, família e liberdade são nossos lemas e nós jamais vamos nos omitir diante de tamanha disfarçatez, mentira e falta de respeito.